Hoje eu vou ler o capítulo 48 do livro Como se livrar de pensamentos e sentimentos decorrentes do medo, volume 1, Dr. Joshua David Stone. Capítulo 48, Testes espirituais. No caminho espiritual, é muito importante compreender que a Terra é uma escola de mistério planetária e que tudo o que acontece na vida é um teste espiritual. É importante a gente compreender que os desafios, os problemas, as coisas negativas, geralmente, que nos acontecem, é sempre para o nosso bem. E a gente pode encarar esses acontecimentos adversos como testes espirituais. Testes, nesse sentido literal da palavra, querendo dizer que é para ver se a gente passa nessa lição, nesse desafio, e a gente consegue se superar. E se a gente conseguir se superar, a gente passa nesse teste. E esse teste não é mais repetido, porque a gente já aprendeu, já experienciou o que tinha que ser vivido, aprendido. O planeta Terra é uma escola espiritual, onde as almas aprendem a ser mestres ascensionados integrados, ou seres realizados em Deus. Na vida, em tudo o que acontece, há um ensinamento, uma lição, um desafio e uma oportunidade de crescer. Muitas pessoas não percebem que a cada momento da vida estamos sendo espiritualmente testados. Isso é muito verdade, porque principalmente para as pessoas que já se despertaram, já compreenderam o que elas estão fazendo aqui, o propósito da reencarnação, entenderam que aqui é uma escola, é uma grande escola, e a gente veio aqui para aprender muitas coisas, viver diversas situações e aprender com elas e nos melhorar. Então, você acaba sendo muito testado pela hierarquia superior para ver se você realmente está aprendendo as suas lições. E nesses testes, que são os testes, digamos assim, que a gente experiencia na nossa vida real, na prática, para ver se a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na parte teórica. Cada pensamento que temos é um teste espiritual para ver se você está pensando da forma da consciência crística ou então da forma da consciência do seu ego negativo. Como disse Edgar Cayce, os pensamentos são coisas. No livro do Curso dos Milagres diz: não há pensamentos neutros. Ou seja, cada pensamento que penetra na mente, vindo de dentro ou de fora, é de Deus ou do ego negativo. É o que eu sempre falo. Só existe duas formas de você pensar: com a consciência superior, da sua mente superior, ou com a consciência da sua mente inferior. Não dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. E a gente precisa aprender a fazer essa escolha para a gente poder ter resultados positivos, saudáveis e harmoniosos na nossa vida. Cada pensamento que temos ou vem da consciência crística e búdica ou vem da consciência do eu inferior, como eu disse, né? Cada pensamento que temos ou vem da unidade ou vem da separação. Cada pensamento que temos ou vem do amor ou vem do medo. Durante o dia inteiro, mesmo enquanto dormimos e sonhamos, os pensamentos vindos de dentro ou de fora não param. Cada momento da vida é um teste espiritual, que revela se pensamos apenas pensamentos de Deus. Então, esse teste que fala nesse capítulo na verdade, a hierarquia espiritual está nos testando para ver se em determinada situação, que geralmente é desafiadora para nós, se nessa situação a gente vai reagir da forma
crística ou búdica, ou a gente vai reagir com o nosso ego negativo, com a nossa criança interior, que não está curada, que não está ainda, que não ressignificou ainda os padrões densos, os padrões que a gente viveu na nossa infância ou trouxe das nossas vidas passadas para esta vida, e que ainda está num padrão assim desequilibrado, negativo, com baixa vibração, e isso nos faz ter sentimentos, atitudes e comportamentos equivocados. Então esse teste é justamente para isso, para ver se dessa vez a gente vai reagir com consciência da nossa mente superior, ou vai a gente continuar reagindo com aquela forma infantilizada do nosso ego negativo, da nossa criança interior mal resolvida. Então, quando chegar o dia em que a gente reagir ou agir, produzir coisas, realizar ações da forma somente da consciência crística, é como se a gente tivesse passado em todos os testes espirituais, todas as lições, na verdade, que essa escola nos propõe, que a gente entendeu e a gente está colocando em prática, e dessa forma a gente pode se graduar, se formar aqui da escola, dessa escola chamada Planeta Terra. E dessa forma, se graduando aqui, você se forma e você não precisa retornar novamente numa próxima vida, reencarnar aqui nessa Terra. E aí você vai reencarnar em mundos, em outros planetas mais avançados que a Terra. E aí, nessa situação, a gente diz que você saiu desse ciclo de samsara, que é um ciclo de reencarnações em reencarnações nesse planeta. A gente não consegue sair, né, dessa esfera, desse planeta, porque a gente fica aprisionado com essas energias que a gente ainda precisa trabalhar em nós, que a gente não transmutou, e é exatamente por isso que a gente não consegue agir no nosso dia a dia somente com a forma crística. E a gente reage muito ainda com o nosso ego negativo, produzindo situações equivocadas na nossa vida, atraindo situações, pessoas e circunstâncias não muito favoráveis, né? Mas é que é justamente essas situações nos ajudam para a gente saber nos conhecer, para a gente saber o que a gente precisa melhorar em nós. Porque a verdade é que se você vivesse só tipo o paraíso aqui na Terra, só coisas boas acontecessem com você, as suas coisas negativas não iriam vir à tona na sua consciência. E dessa forma, você não iria saber o que você precisa resolver. O que você veio, para que você veio aqui nessa vida se curar. Quais são as suas questões pendentes, os seus problemas, os seus desafios, as coisas que você precisa melhorar em você. Então, na verdade, a gente precisa agradecer as adversidades, os problemas que chegam até nós, porque eles são uma bênção, é uma grande oportunidade para a gente colocar em prática, ou seja, para a gente treinar mais uma vez em colocar em prática essa atitude crística e não ficar repetindo várias e várias vezes, um atrás do outro, o comportamento do nosso ego negativo. Acontece a mesma coisa com todos os sentimentos e emoções que criamos. Eles são testes espirituais. Nossas atitudes, nossas percepções, nossas interpretações e nossos sistemas de crenças geram sentimentos e emoções. Esse fato indiscutível é uma lei do universo. Cada um de nós gera a própria realidade por meio dos pensamentos. Quem pensa com a mente de Melquisedeque, Cristo e Buda, cria apenas emoções e sentimentos espiritualizados e positivos. Quem pensa com a mente baseada no medo do ego negativo e do eu inferior, gera emoções e sentimentos negativos. Cada momento, mesmo quando estamos sozinhos, é um teste espiritual
que estabelece se conseguimos manter o corpo emocional na consciência divina e em estado positivo em todos os momentos. Então, não é apenas quando a gente está em volta de pessoas, a gente está se relacionando com as pessoas, que a gente tem essa oportunidade de agir da forma crística ou búdica. Quando a gente está sozinho, a gente consegue realizar essa prática nos policiando, nos vigiando, observando os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos, as nossas emoções, observando se estão gerando sentimentos positivos ou negativos, comportamentos, vontades, desejos positivos ou negativos. Então você tem que aprender a ser o próprio líder, o próprio mestre da sua vida, se auto-vigiando, se auto-policiando o tempo todo. Porque quando você baixa a sua guarda, quando você deixa de cuidar de você mesmo, de observar as suas ações, de observar aquilo que você está pensando, daquilo que você está criando na sua mente, o que acontece? Você acaba se tornando uma vítima, tendo esse comportamento de vítima no seu dia a dia, ou seja, pensando dessa forma equivocada, porque você já se conectou com o seu ego negativo. É como se o ego negativo, a sua mente subconsciente, a sua criança interior, todo esse processo, todo esse lado, né, o lado direito também do nosso cérebro, que é muito mais emocional do que racional, toda essa é como se fosse uma linha que quando você se conecta com um desses aspectos, todos os outros acabam se unindo, se conectando, se interligando, fazendo com que você fique nesse comportamento de vítima. E aí a coisa desanda, a sua vida desanda porque você acaba ficando muito sentimental e acaba interpretando os acontecimentos da sua vida de uma forma totalmente distorcida, equivocada, ilusória, coisas que não são reais. Você fica muito imaginativo, muito sonhador, né? E fica fora da realidade. Cada palavra pronunciada, cada momento da vida é um teste espiritual. Suas palavras vêm do ego negativo ou do coração de Deus? Qual é a motivação mental de suas palavras? Sua fonte é o ego negativo egoísta e autocentralizado ou a verdadeira consciência de Deus? Qual é o tom de cada palavra? Elas carregam agressividade, raiva e crítica ou carregam amor incondicional e benevolência? Cada ato, por infinitesimal que seja, é um teste espiritual. Você agiu motivado pela consciência divina e por Deus, ou pela consciência ego-negativa, baseada no medo e na separação? O ato que praticou favorece ou prejudica o seu caminho espiritual? A sua ação é uma perda de tempo ou um uso equilibrado de energia? Então, assim, a gente está aqui na Terra, a gente recebeu, na verdade, esse presente para a gente reencarnar aqui na Terra. E a gente recebe todo dia, vindo lá do Sol central da galáxia, essa energia chamada de Ki, Chi, Prana, que nos alimenta energeticamente, né, que nos dá energia. E a gente recebe essa energia abundantemente e infinitamente. A gente se carrega dessa energia para a gente realizar as coisas que a gente precisa aqui na Terra. E também a gente produz essa energia. Não só a gente absorve do universo, mas também a gente produz dentro de nós muita, mas muita energia para a gente poder realizar aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ter muito discernimento e se preocupar no sentido de observar o que você está fazendo com a energia que você tem ou que você recebe. As suas ações estão sendo direcionadas para produzir coisas positivas ou coisas negativas?
Você está produzindo mais karmas positivos ou karmas negativos na sua vida? O ideal, é claro, tudo que você fizer, gerar karmas positivos. As suas ações particulares e pessoais, você faça coisas positivas para gerar karmas positivas. Dessa forma, retorna mais situações, pessoas, acontecimentos positivos na sua vida. E também na sua interação com os outros lá fora, você procurar sempre agir de uma forma positiva, de uma forma crítica, de uma forma búdica, para você ter bons relacionamentos com as pessoas, gerando karmas positivos, energias positivas, né? Você troca energias positivas com as pessoas, com o meio ambiente, com a natureza, né? E dessa forma, se você emana, se sai de você energias positivas, vai retornar para você o quê? Energias positivas. Dificilmente, né? Assim, vai ser mais escasso que retorne energias negativas, né? Mas, assim, o ideal é que a gente pense muito bem antes da gente fazer qualquer coisa nessa vida, para que a gente reflita se aquilo que a gente vai fazer é uma coisa que vai gerar karmas positivos ou karmas negativos. Cada uso dado à energia, por pequeno e infinitesimal que seja, é um teste espiritual. A sua energia está sendo usada para ajudar todo mundo ou para causar mágoa? Ela está sendo usada para aumentar ou para diminuir o seu corpo de luz? Você está desperdiçando energia ou usando cada partícula dela com um propósito espiritual maior, com amor e equilíbrio, para a sua cura e para a cura dos outros? Cada momento da vida é um teste espiritual que determina se usamos nossa energia a serviço de Deus ou a serviço do ego negativo, do medo, do desejo do eu inferior, do eu carnal, do pensamento separativo e da consciência de vítima. Então, assim, a energia que você tem para você realizar as coisas aqui na Terra, você está usando essa energia para você produzir, realizar coisas, as ideias, as vontades, os desejos que vêm do seu eu superior, que são coisas benéficas, edificantes, positivas, ou você está usando para alimentar e para gerar coisas, ações, né, comportamentos, atitudes para satisfazer o seu ego negativo? Né? Então a gente precisa ter essa reflexão. E também, claro, para você conseguir distinguir que tipo de energia que você está produzindo, se ela vem do seu eu superior ou do seu eu inferior, você precisa ter muito autoconhecimento, né? Para você reconhecer essa ideia que vem na sua mente, ela vem da onde? Do seu ego negativo ou da sua consciência crítica? Diante de cada situação da vida, há uma reação adequada e uma reação inadequada. Cada momento vivido é um teste espiritual que nos ensina a reagir apropriadamente, conforme a vontade de Deus. Quem orienta as nossas reações? Essa orientação vem do eu superior, da poderosa presença do eu sou, do Espírito Santo e dos ideais de Cristo, Buda e Melquisedeque, que adotamos conscientemente e programamos na mente subconsciente. Cada momento da vida é um teste espiritual que revela se reagimos de maneira equilibrada ou desequilibrada. Cada interação com outras pessoas testa espiritualmente a nossa capacidade de manifestar amor incondicional, perdão, benevolência, paciência, serviço, unidade e altruísmo. Cada interação com animal, planta ou mineral é um teste espiritual que determina se estamos ou não em harmonia com Deus e seus 3 reinos inferiores, que são o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O que acontece com quem não passa nos testes espirituais? Nada.
não acontece nada, porque tudo é perdoado e o amor incondicional nunca deixa de existir. Ou seja, a hierarquia superior, Deus, né? Eles fazem esses testes, né, com a gente para ver se a gente passa ou não. E muitos deles a gente não passa, né? E a gente fica assim, digamos, repetente, né? E a hierarquia superior, ela espera, na verdade, uma nova oportunidade, uma nova situação, um novo momento para inserir esses testes novamente na nossa vida, para ver se agora, finalmente, a pessoa vai passar ou vai continuar, vai se tornar repetente. E se a gente não passar nesses testes, eles perdoam, eles aceitam, eles não ficam magoados que nem a gente, não ficam chateados, não ficam estressados. Por quê? Porque eles já estão numa consciência crítica. Eles não cultivam mais esses pensamentos negativos, que são do nosso ego negativo que a gente tem ainda, né? Por isso que a gente fica chateado, nervoso quando as pessoas não atendem às nossas expectativas. Mas a hierarquia espiritual, eles desenvolvem amor incondicional, perdão, aceitação e perdoa todos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas incapacidades. E espera um novo momento no futuro, quando você talvez esteja mais preparado para colocar esses testes novamente na sua vida. Por isso que eu falo assim, que quando você é uma pessoa que já está desperta, né, e está querendo se melhorar, já tomou consciência disso, desse propósito, né? Os testes começam a vir um atrás do outro na sua vida. Tipo, você parece que não tem mais sossego. Você não consegue ficar longos e longos períodos na sua vida de uma forma tranquila, como era antes do seu despertar, né? Depois que você desperta, parece que começa a vir um atrás do outro esses testes, começa a mexer muito na sua energia, principalmente aflorando as suas negatividades, suas inferioridades, tudo aquilo que você precisa curar. Por quê? Porque justamente eles percebem que agora, por você estar desperto, você está entendendo esse processo e que você precisa se melhorar, curar essas coisas. Então, por isso que vem um teste atrás do outro. Agora, para a pessoa que não acordou ainda, não entendeu esse propósito, para que a hierarquia espiritual vai perder tempo com essas pessoas se elas estão nem aí? Sabe, as adversidades, os acontecimentos acontecem na vida da pessoa e ela muitas vezes ignora, não dá atenção, né? Ou fica reclamando, às vezes piorando ainda mais o problema, a situação e a vida da própria pessoa, entendeu? Podendo ela sucumbir com aquele problema, podendo não aguentar mais a vida, piorando tudo, porque ela não entendeu ainda que ela está aqui na Terra para se curar, para se melhorar. Então, por isso que esses testes não acontecem tão frequentemente. Os erros são positivos e não negativos, pois é graças a eles que podemos ganhar a pepita de ouro da sabedoria. Então, assim, quando a gente está muito focado com a nossa consciência do ego negativo, a gente entende que os erros, as nossas falhas, os nossos equívocos, eles são uma coisa totalmente negativa, que não tem nada de positivo ali. Esse é o entendimento da nossa mente inferior, do nosso ego negativo. Entende que deve evitar sempre os erros, ou disfarçar, né? Não dar foco nesses erros e querer sempre ser o perfeito, fazer as coisas perfeitamente. Agora, quando você se desperta, quando você começa a conectar e viver sob o domínio da sua mente superior, você enxerga que os erros são positivos, que os erros, eles são bem-vindos na sua vida. Ele está te ajudando a você se tornar uma pessoa melhor, ajudando você a curar aquilo que você veio curar nessa vida. É uma oportunidade, como eu falei, para você se melhorar, para você transmutar todos os seus karmas negativos. Porque assim, quando a gente está
vivendo ali no plano espiritual, a gente não tem corpo físico, certo? E por conta disso, a gente não tem essa possibilidade de fazer com que toda essa energia negativa que a gente vem criando em todas as nossas vidas passadas, coisas que a gente não curou, que a gente não transmutou, que a gente não ressignificou, que a gente não tomou consciência para entender corretamente, elas ficam acumuladas e lá no plano espiritual elas não são afloradas, porque lá no plano espiritual é como se fosse um paraíso. Só tem energias mais sutis, positivas, elevadas, e não tem energias densas como tem aqui na Terra. Então, as nossas inferioridades ou os nossos chakras inferiores, eles não são ativados lá. Somente quando a gente encarna num planeta denso como a Terra, os nossos chakras inferiores, eles têm essa possibilidade de serem ativados, aflorados e intensificados, principalmente no relacionamento que a gente tem com as pessoas, que elas nos ajudam, na verdade, a gente identificar aquilo que a gente precisa curar. Então, quando uma pessoa nos irrita, nos causa algum problema, uma frustração, medo, raiva, essa pessoa, na verdade, não é ela que trouxe essa energia para você. Essa energia que você está sentindo, ela já existe dentro de você. Só que essa pessoa te ajudou a fazer com que você identificasse que você tem essas energias, que você carrega dentro de si, para onde quer que você for, você carrega essas energias. E essas pessoas te ajudaram a identificar. E é exatamente isso que você veio curar. Que você veio aprender a transmutar essas energias em energias positivas, né? Em amor, em perdão, em aceitação, em gratidão, em benevolência, em otimismo, positividade. E é esse o propósito, né? Pelo qual a gente está aqui, que a gente recebeu um corpo físico, e é esse corpo físico com o nosso ego que fez com que a gente pudesse enxergar as nossas inferioridades e vir aqui para esse planeta, para essa escola, nos curar. Então, somente quando você fica conectado mais com a sua consciência superior, você começa a entender melhor a vida e o seu propósito. Deus perdoa sempre, e cada um de nós deve perdoar a si mesmo. Então, Deus, ele vê a gente aqui errando um monte de coisas, fazendo um monte de coisas equivocadas. Mas ele perdoa, ele aceita, ele não fica julgando, não fica reclamando, não fica criticando e nem fica se vingando, e nem fica provocando maldades, nos prejudicando aqui na Terra, entendeu? Deus não é mau, né? Acontece um monte de coisas negativas, desastres, acidentes, né? Essas coisas aí, mas é tudo consequência da ação do homem. Né? O homem que está muito, na verdade, ego negativo, que acaba provocando, alterando a natureza, né? Através das suas ações equivocadas, que estão totalmente desviadas das leis naturais, e por consequência disso a natureza reage, provocando esses terremotos, furacões, né? Enchentes, por conta da atitude equivocada do homem. E na verdade, isso significa também que é um sinal para o ser humano tomar mais consciência das suas atitudes. Que tem alguma coisa errada aí. É um alerta. É como a febre, né? A febre não é o problema em si. A febre é um alerta que te avisa que tem alguma coisa errada no seu corpo, né? E que você precisa dar atenção. Então, a gente precisa se conectar mais com essa consciência superior para a gente poder compreender, refletir, meditar e entender o nosso propósito. Repito que cada momento da vida é um teste espiritual que nos dá uma oportunidade de chegar ou não à realização divina. A cada pensamento negativo, perdemos momentaneamente a realização divina no plano mental. Ou seja, a cada atitude errada que a gente tem, que é gerada através do nosso pensamento,
a gente acaba tendo sentimentos equivocados, ações equivocadas, perdendo essa oportunidade da gente agir corretamente. A cada emoção negativa, perdemos a realização divina no plano emocional. A cada comportamento inadequado, perdemos a realização divina no plano físico. Mas o importante é saber que é impossível não cometer erros. Além disso, nunca é demais repetir. Os erros são positivos e fazem parte do processo de aprendizado. Assim, avançar espiritualmente é dar 5 passos montanha acima e 4 abaixo. 3 passos montanha acima e 2 abaixo. Então, essa questão da gente estar caminhando sempre para frente e para cima. Por exemplo, nesse processo de autodesenvolvimento, de melhoria pessoal, você vai acabar errando muito. Caindo feio muitas vezes. Mas você cai, você pode chegar ali no fundo do poço, ficar desesperado, não saber realmente mais o que fazer, mas ali falta 1 minuto, 1 segundo para você ter aquela ideia, aquela resposta, a solução criativa para você resolver o problema e sair dali. E geralmente, por experiência própria, quando você está no fundo do poço, é ali o momento que vem a melhor ideia, o melhor insight, a melhor revelação que você precisa para sair daquele lugar. E aí você tem uma virada incrível, em que você vira não para o seu ponto de equilíbrio, mas você vira para o outro lado, o lado extremo, que é o lado da positividade, da alta frequência, da sabedoria, e você acaba tendo muitas revelações, percebendo muitas coisas que, se não tivesse acontecido essa situação negativa toda, talvez você nunca teria tido esse insight, essa ideia fantástica que te veio. E aí, por isso que fala aqui no livro, né? Você cai, por exemplo, 2 degraus, mas aí com esse insight, com essa reviravolta, essa revelação incrível que você teve, você sobe 3, 4 degraus. E aí, você vai avançando, aí de novo acontece alguma outra situação que você cai. Aí você cai, por exemplo, 3 degraus. Mas aí você tem uma reviravolta e você sobe mais 5 degraus, 6 degraus, entendeu? Esse que é o processo ideal, que você cai, mas você sobe depois muito mais, alcançando um patamar muito mais acima do que você estava antes. Esse que é o processo evolutivo. Agora, tem pessoas, principalmente as pessoas que não estão despertas ainda, o que acontece? Elas caem. Só que elas entram, por exemplo, num estado assim, muito depressivo, muito negativo, e não conseguem sair disso. Não conseguem ter esse insight, essa revelação que eu falei. Não conseguem, nessas horas, se conectar com o seu eu superior, porque elas talvez nunca se conectaram assim de uma forma consciente, né? Para receber uma motivação, um impulso positivo, né? Para vir essa ideia, esse insight maravilhoso. Então elas caem, por exemplo, 2 degraus e ficam lá. Não conseguem sair dali. Esse problema que surgiu, que fez com que ela caísse, ela se sente dominada por isso. Não consegue vencer esse problema, não consegue ir para frente, né? E acaba sucumbindo. Em vez de subir, caiu 2 degraus, vai descendo, às vezes cada vez mais, e piorando a sua vida. Ou seja, ela, num gráfico, ela tem uma curva descendente. Enquanto que o outro caso que eu falei é uma curva ascendente. A pessoa vai subindo cada vez mais. E vai se melhorando, e vai crescendo. No entanto, à medida que a mestria espiritual integrada aumenta, o número de erros diminui. E o progresso espiritual fica mais rápido. Então, conforme você for caindo, né, você vai aprendendo muitas coisas também, e você vai avançando cada vez mais, e os seus erros, claro, vão diminuindo, né? Porque você vai aprendendo a não cometer esses erros novamente. Deus recebe seus filhos e filhas como se fossem um filho pródigo.
a despeito do que fizeram em vidas passadas ou nesta vida, desde que estejam dispostos a mudar. Ninguém precisa ser perfeito para evoluir. Para atingir o mais alto nível da realização divina, temos que ser alegremente vigilantes com relação ao que causamos e criamos em todos os níveis que mencionei neste capítulo. Não somos julgados por Deus sempre que escorregamos e cedemos ao ego negativo ou ao eu inferior, mas nesses momentos perdemos uma oportunidade de chegar à realização divina. Então, as pessoas que não estão despertas, as adversidades ocorrem na vida delas, só que muitas delas elas não refletem, não tiram um aprendizado, não aprendem com essa situação. Como eu falei, essa adversidade é uma bênção, uma coisa positiva. E elas não enxergam dessa forma. Por quê? Porque estão muito apegadas ao seu ego negativo, que não conseguem enxergar um aprendizado, uma experiência, um presente. Todos nós sabemos que é muito melhor realizar Deus em todos os momentos e em todos os níveis. Sabemos também como é terrível estar em desarmonia com Deus e com o amor. E também que, fazendo continuamente escolhas positivas, pela realização divina em todos os níveis, aumentamos o quociente de amor, o quociente de luz e o quociente de poder. Além disso, essas escolhas aceleram o processo de iniciação e de ascensão e eliminam o karma. Cada escolha correta encurta o caminho para a total realização divina, além de criar e fixar bons hábitos na mente subconsciente. Então, quanto mais você está se curando, se melhorando, você está, na verdade, reprogramando a sua mente subconsciente, né? E, como eu falei, a sua mente subconsciente, ela está ligada com o seu ego negativo, com a sua criança interior, com o seu lado emocional. Então, você está educando ou reeducando o seu ego negativo para agir da mesma forma que a consciência crística. Cada escolha correta favorece também o planeta e nossos irmãos e irmãs espirituais, pois todas as mentes são uma. Então, quando você escolhe realizar alguma coisa corretamente, você não está somente ajudando a você mesmo, como está ajudando todas as pessoas, o mundo inteiro, o universo inteiro, porque todos somos um, todos estamos conectados. Da mesma forma, quando você tem uma atitude equivocada, faz algo equivocado de uma forma consciente ou inconsciente, você está prejudicando todo mundo. Nossos irmãos e irmãs espirituais são favorecidos pelas nossas escolhas, sempre que elas manifestam a consciência de Melquisedeque, Cristo e Buda em qualquer circunstância. A vida de quem sempre tem reações adequadas é um caminho de serviço altruísta. Quem é pleno e completo em si mesmo e é um com Deus em sua realização, a cada momento da vida não precisa ser egoísta. Nesse caso, cada partícula de energia do nosso ser serve para amar e servir aos outros. Quem atinge a realização divina no nível espiritual, psicológico e físico terreno, continua na Terra com o único propósito de servir. Então, quando você já está num nível mais avançado, né? Você é uma alma mais evoluída e já está mais nos seus últimos estágios, últimas vidas de reencarnação aqui na Terra, ou seja, você já está quase se graduando para formar aqui na Terra, você passa a ter muita sabedoria que você adquiriu nas suas vidas passadas, experiências, e você passa a ter, logicamente, se comportar mais, agir mais com a sua consciência crítica. E aí, o que acontece? Você começa a se tornar um professor, um mestre, um palestrante, pessoas assim que começam a ajudar as pessoas, ajudar muito mais os outros do que a si mesmo. Ou seja, você se torna um servidor da luz. Para isso, é preciso equilíbrio, integração e gosto pela vida. Nesse contexto, a alegria da vida é servir, porque o verdadeiro prazer é servir a Deus. Nunca esqueça que nossos irmãos e irmãs são encarnações de Deus,
mesmo que não saibam disso. Esse propósito de servir é uma coisa assim tão grandiosa e importante que, na verdade, não é somente aqui na Terra que a gente tem essa missão de ficar servindo aos outros, mas a gente ser um servidor eternamente. Depois que a gente se graduar aqui da Terra, a gente vai continuar servindo e servindo muito nos planetas mais evoluídos que a gente for encarnar. Então, assim, a gente tem que adquirir esse gosto por estar servindo, por estar contribuindo, por estar ajudando as pessoas. Não é quando tudo corre bem que passamos por verdadeiros testes espirituais, mas por ocasiões de emergências, crises, estresse e agressões. É fácil passar nos testes espirituais vivendo numa caverna ou sem nunca sair de casa. Um mestre espiritual é testado ao se envolver na vida terrena e ao se relacionar com pessoas de todos os tipos. É aí que se dá o verdadeiro teste. Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica ao educar seus filhos? Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica durante um relacionamento romântico? Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica na convivência com os parentes? Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica na convivência com patrões, colegas de trabalho, sócios e funcionários? Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica na convivência com líderes espirituais, professores espirituais, trabalhadores da luz e concorrentes que disputam clientes ou alunos com você? Quando alguém fica com raiva de você e o julga injustamente? Quando você sofre uma difamação pública ou profissional? Você vai conseguir evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica se alguém lhe roubar uma grande soma em dinheiro? Você consegue evitar o ego negativo e manter a consciência crística e búdica quando seu parceiro ou parceira não quer fazer sexo? Ou quando seu parceiro ou parceira está de mau humor, desconta tudo em você? Ou quando, diante de todos os erros, grandes e pequenos, que as pessoas à sua volta cometem? Ou diante do que dizem os políticos ou repórteres prepotentes no noticiário ou no jornal? Quando está fisicamente doente ou durante lições crônicas de saúde muito prolongadas? Se alguém que você ama passar para o mundo espiritual, você vai conseguir manter a sua consciência crística? Num acidente de trânsito ou ao receber uma multa? Durante um divórcio turbulento ou durante uma briga com seu parceiro? Quando alguém tem um ressentimento contra você? Quando tudo lhe for tirado, como na história de Jó? Ou durante um desastre natural, como um terremoto, furacão, tornado, inundação ou incêndio? Você vai conseguir manter a consciência crística e búdica e evitar o ego negativo se perder todo o dinheiro, se divorciar, perder o emprego e a saúde? Então, esses são os verdadeiros testes espirituais. Você consegue manter o equilíbrio espiritual vivendo no mercado, envolvido na vida terrena e em relacionamentos de todos os tipos? Esse é o verdadeiro teste de um mestre ascensionado plenamente desenvolvido e de um ser realizado em Deus. É bom saber que não é preciso 100% de perfeição para passar nesses testes. Até os mestres ascensionados que já se formaram, já se graduaram, né, aqui da Terra, eles não passaram plenamente assim com uma consciência crítica, búdica, de uma forma 100%, como se eles fossem 100% perfeitos como Deus. Eles ainda erram bastante. Aonde quer que eles estejam trabalhando agora e vivendo agora,
eles erram, continuam errando e alguns ainda mantêm alguns sentimentos negativos, raiva, frustração, chateação, que a gente cultiva, né, muito aqui nessa terra. Alguns testes são extraordinariamente difíceis. Os erros são positivos e não devemos ceder a nenhum tipo de perfeccionismo do ego negativo, que espera que sejamos sempre perfeitos. Isso é impossível e nada realista. O principal objetivo deste exercício é ter clareza com relação ao ideal e lutar por ele. Passar por um exercício como este é uma preparação para manter a atitude correta e o ponto de vista correto quando ocorrerem lições parecidas. É uma cópia, em certo sentido, das lições e dos testes espirituais que, em geral, se enfrenta na Terra. Recomendo que você ajuste sua atitude e o seu ponto de vista agora, como se estivesse programando o computador consciente e subconsciente, para estar mentalmente e emocionalmente preparado para reagir com a mente crítica e búdica quando essas coisas ocorrerem. Então, assim, quando você está bem, né, quando você está tranquilo, procure desenvolver esses aspectos, procurar agir com a sua consciência crítica, ou seja, agir da forma correta. E não somente depois que algum problema, algum desafio, alguma adversidade ocorrer na sua vida, né? Porque aí você vai treinar quando você estiver bem e quando você estiver conectado com a sua consciência crítica, né? Você vai ter muita luz, muita clareza para saber o porquê que você tem que agir dessa forma e não da forma equivocada do ego negativo. Porque aí você treina a agir dessa forma correta. E quando acontecer uma situação adversa que faz com que você fique muito emotivo, você não tenha muita consciência, não tenha muito bom senso e você acaba se entregando ao seu ego negativo, nessas horas você consiga voltar logo para o seu estado natural. Não ficar cultivando, não ficar apegado a esses comportamentos, essa forma de pensar, sentir, agir do ego negativo. Porque quanto mais tempo você ficar remoendo essas coisas, mais difícil vai ficar para você se desapegar dele e voltar ao seu estado natural, que é o chamado período de resiliência, né? Depois de você ter saído do seu equilíbrio, quanto tempo você demora para você voltar ao seu estado original, né? E quanto menor for esse tempo de resiliência, ou seja, quanto mais rápido você voltar, melhor para você. E isso é tudo um treino. É tudo um treino. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra, né? Você não consegue se desapegar do seu ego negativo e passar a viver somente sob o domínio da sua mente consciente, que é o seu eu superior, na primeira vez. Você vai errar, você vai falhar, você vai agir muito ainda de uma forma equivocada, porque é o seu modo, digamos assim, habitual, né? Você ainda fica nesse piloto automático, você ainda tem esse costume de agir desse comportamento equivocado. Então você precisa trabalhar em você, passar por todo esse processo que é lento, é demorado, não é fácil, né? Você vai se sentir muito desconfortável várias vezes por conta de você ter que fazer essa mudança de hábitos. Mas quanto mais você se sentir desconfortável, que significa que você está se esforçando e você está querendo ir para frente, se melhorar, se tornar uma pessoa melhor e deseja cultivar hábitos melhores para você obter resultados melhores, atrair mais coisas positivas na sua vida. E isso é uma vontade que vem da sua alma, que vem do seu eu interior, da sua mente superior. E é essa vontade que a gente precisa estar conectado 100% do tempo, para a gente nunca se esquecer disso, né? Desse desejo de querer sempre ir para frente, nos superar, nos melhorar, de querer crescer e evoluir. Repito que não é necessário perfeição. Na verdade, equilibrando 50% do karma,
já é possível atingir a ascensão. Entretanto, quem aprende estas lições atinge mais depressa a realização divina. É esse o ponto-chave. A Terra é uma escola em que podemos praticar. Não existe a morte. Todos nós podemos voltar quantas vezes forem necessárias para aprender estas e outras lições do caminho espiritual. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: esse planeta Terra é uma escola, né? Igual as escolas que a gente tem aqui na Terra, né? Se você está numa série, por exemplo, na 7ª série, e você não aprendeu todas as lições dessa série, dessa fase da sua vida, o que vai acontecer? Você vai repetir de ano, porque você não passou nos testes, nas provas, não é verdade? Você vai ter que repetir, né? E aí você volta no ano seguinte na mesma série, refazendo todas essas lições até que você aprenda e passa. Aproveite esta encarnação e busque ao máximo a realização divina no nível espiritual, psicológico e físico terreno. Com isso, nós nos ajudamos e ajudamos os outros também. Então, quando você se ajuda, você está ajudando e contribuindo a todos, ao universo, a Deus. Você está agindo a favor de Deus e não contra. Há mais uma série de testes espirituais muito severos em que a maioria dos trabalhadores da luz e iniciados erra o alvo e não passa. O trabalhador da luz passa por esses testes quando conquista uma posição de liderança espiritual sobre os outros, quando se torna um mestre de algum grau, bem-sucedido no sentido interior ou exterior. Como mestre, esse trabalhador espiritual tem muitos clientes e alunos. É financeiramente bem-sucedido e se tornou famoso. Ocupa posições de liderança espiritual pelo mundo afora. Tem muitos seguidores. Exerce poder mundano e espiritual sobre os outros. Dá workshops, aulas e seminários muito concorridos, talvez na televisão e no rádio. Escreve livros, aparece em jornais e revistas. Agora, atualmente na internet. Acho que você já entendeu. É então que começa o verdadeiro teste espiritual. Para quem já passou nas primeiras 2 listas, o teste começa agora. O poder que o trabalhador da luz tem agora lhe subiu a cabeça. Como ele trata os outros, como ele trata os que não jogam no seu time, como ele trata os funcionários, como ele trata quem lhe telefona, como ele trata outros líderes espirituais. Ele deixou que a fama lhe subisse a cabeça? Que motivações ele tem para fazer o que faz? Para ele, Deus vem antes do dinheiro? Deus vem antes da fama? Deus vem antes do poder? Ele faz sexo com os alunos? Como ele reage quando criticado? Quando está fora do palco, ele pratica o que prega? Como ele reage quando sua situação de poder, fama e dinheiro é ameaçada? Ele continua sendo exatamente a pessoa que era antes de ter poder, fama e fortuna? Ele está no caminho da consciência crítica e búdica ou foi dominado pela grandiosidade? Sua canalização continua clara ou foi contaminada pelo ego negativo? Ele manteve a pureza divina e o altruísmo ou passou a adorar falsos deuses e os atributos do ego negativo? Como ele trata os alunos ou discípulos? Sua verdadeira motivação é capacitar os alunos ou manter a própria posição de autoridade? Ele deposita tudo no altar de Deus? Ele deixou que a canalização e os ensinamentos ficassem em segundo plano com relação às suas prioridades pessoais? Suas ambições são espirituais ou ego-negativas? O foco do seu trabalho está nele mesmo ou em Deus e nos mestres? Ele cria em conjunto com outros líderes e professores espirituais ou é uma ilha em si mesmo? Seus livros, canalizações e ensinamentos
servem para demonstrar sua própria grandeza ou para prestar um serviço altruísta. Seus ensinamentos continuam equilibrados no nível espiritual, psicológico e físico terreno, ou o ego negativo começou a prejudicar a integração equilibrada dos ensinamentos? Ele ainda domina a mente, as emoções, o comportamento, o desejo do eu inferior, a criança interior, a mente subconsciente, a energia sexual e a energia em geral, ou seu padrão caiu, agora que ele atingiu a ascensão, concluiu os 7 níveis de iniciação e chegou ao topo da montanha planetária. Então, esses são os verdadeiros testes do caminho espiritual. Como a maioria tem dificuldade para passar na segunda lista desse capítulo, muitos líderes espirituais chegam à terceira lista sem ter dominado a segunda. E pelo que tenho observado, nem todos os que dominaram a segunda lista passam na terceira. A Bíblia diz que o caminho espiritual é apertado e estreito. Como líder espiritual, professor espiritual e psicólogo espiritual, tenho observado que muitos não atingem esse alvo e essa vocação superior, principalmente porque os trabalhadores da luz são mais desenvolvidos no corpo espiritual do que no corpo psicológico. A falta de domínio e integração no nível psicológico acaba corrompendo o nível espiritual. A gente diz assim que a base de tudo, para você estar firme na sua vida, é você desenvolver o seu lado emocional. E muitas pessoas desprezam, não ligam, acham que não é importante, mas é como a fundação de uma casa, né? Se a base não tem uma fundação ali, uma estrutura bem firme, bem projetada, tudo que está por cima vai ruir uma hora. É a mesma coisa aqui, a base para você ser bem sucedido, ser feliz de verdade, é você estar firme no seu lado emocional. O seu lado psicológico também. Não dá para viver no segundo andar de um prédio se o primeiro andar estiver caindo aos pedaços ou corrompido. Com toda a humildade e sem julgamento algum no coração, eu lhe digo que muitos líderes espirituais, professores espirituais, canalizadores espirituais, cientistas espirituais e amigos espirituais decaíram e se corromperam. É espantoso. É por isso que os mestres ascensionados do plano interior me pediram para dedicar tanto trabalho ao conceito de ascensão integrada, que é aquela ascensão em que você evolui, né, e você se gradua aqui da Terra, tendo todos os seus níveis equilibrados, plenos, fortalecidos, ou seja, o nível físico, o nível emocional, o nível espiritual, o nível mental e o nível psicológico. Todos esses níveis equilibrados, atuando neles sem esquecer de trabalhar em cada um deles. E dessa forma você consegue ascensionar de uma forma plena e você não precisa retornar aqui na Terra para resolver as lições que você não resolveu. Muitos líderes espirituais, canalizadores, professores espirituais e trabalhadores da luz atingem a ascensão e chegam ao 7º nível de iniciação, mas não são integrados. Quando chega o momento de enfrentar os verdadeiros testes espirituais das listas 2 e 3, eles não conseguem passar. Por quê? Porque não se desenvolveram, não se melhoraram, não colocaram em prática talvez aquilo que aprenderam na teoria. O mais espantoso é que, embora tenham caído do estado de graça, embora a corrupção do ego negativo aconteça, em escala tão grande que os faz escorregar da montanha espiritual. Eles não percebem o que está acontecendo. Graças à extraordinária natureza ilusória da mente e do ego negativo, eles estão em estado de hipnose negativa e não percebem. Ou seja, eles nem percebem por que não estão conseguindo ir adiante, por que não estão conseguindo ter uma vida feliz, né? Às vezes eles fazem tudo, são boazinhos, pagam suas contas,
são gentis com as pessoas, simpáticos, agradáveis, mas internamente as suas questões emocionais, psicológicas estão muito mal resolvidas. Talvez nunca trabalharam, nunca focaram nessas questões. Não que sejam más pessoas, pois não são. O problema é que não receberam um bom treinamento psicoespiritual antes de assumir posições de liderança espiritual e de poder, né? Aquela pessoa, aquele líder, né, que quer já comandar e ensinar muitas pessoas, né, na sua área de atuação, sem que realmente ele fizesse tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele ensina para os outros e compartilha coisas positivas e verdadeiras, mas na sua vida pessoal não realiza essas coisas. Já repeti isso muitas vezes e vou repetir de novo. O mundo não precisa de mais canalizadores. O mundo precisa de professores e conselheiros espirituais treinados que possam ensinar o domínio sobre a mente, as emoções, o corpo, o comportamento e, acima de tudo, sobre o sistema de pensamento do ego negativo, substituindo pelo sistema de pensamento crístico e búdico. Então, aqui está falando assim, que atualmente, né, tem muitos espiritualistas aí que fazem muitas canalizações, né? Só que o mundo não está precisando disso. O que verdadeiramente está precisando é que essas pessoas, esses professores, eles ensinem as pessoas a transcender o seu ego negativo, a como lidar com o seu lado emocional, o seu lado psicológico, que não é ensinado na escola, né? Na escola a gente aprende muito mais a desenvolver o nosso lado material, né? Para a gente sobreviver de forma material apenas aqui nessa vida. E esquece completamente de nos educar o lado espiritual, né? É uma coisa muito falha isso no nosso sistema de educação. Então, se essa lição não for aprendida, todas as práticas espirituais vão acabar se corrompendo, né? Porque se você começou errado, você vai terminar errado. Ou seja, se você começou errado no sentido ali de você não ter trabalhado direito a sua fundação, a sua raiz, que é o seu lado emocional, né, as suas questões psicológicas da sua alma, todo o resto vai ser comprometido, porque você já começou errado, você já começou a pensar errado, a sentir errado, a fazer errado. Isso não é um julgamento, mas uma simples declaração de verdade. O ego negativo, que já se infiltrou na religião e a contaminou, está se infiltrando no movimento da nova era e começando a contaminá-lo. Sabendo disso, os trabalhadores da luz precisam ter muito discernimento espiritual com relação a si mesmo e aos outros. Concluindo, tenha discernimento espiritual com relação aos líderes espirituais, professores espirituais, canalizadores, autores, agentes de cura e cientistas espirituais com quem trabalha. Há os que são muito bons. Verifique se eles estão à altura do alvo e da vocação superior de um verdadeiro mestre espiritual. O importante não é acusar, mas ter discernimento espiritual. Essa qualidade espiritual precisa ser muito mais desenvolvida nos trabalhadores da luz. Porque o que eu vejo é o seguinte, muitas pessoas iniciadas, né, que acabaram de se despertar, elas começam a buscar por professores, por cursos, palestras, livros nessa área. E começam a absorver muitos conhecimentos. Só que o que eu vejo é que tem muitos desses iniciados que, por terem acabado, né, de se despertar, eles não conseguem identificar nesses professores, né, nesses mestres que eles acabam seguindo, se essas pessoas estão agindo com o seu ego negativo ou com a sua consciência crística. Eu não falo em relação se o que eles passam é verdadeiro ou não. A maioria, o que eu vejo assim, é verdadeiro. São coisas valiosas, são coisas importantes, muito benéficas, que dão resultados, mas a forma de agir, a forma de fazer o seu trabalho, muitas vezes,
é de uma forma ego-negativa. E muitos deles nem percebem que estão agindo dessa forma ego-negativa. Se eles mesmos, que são professores, que são líderes, não percebem, imagine esses alunos, esses iniciados que acabaram de se despertar, não vão conseguir identificar. Entendeu? É o que eu vejo muito disso. E esses iniciados, eles estão ali afoitos, né? Querendo saber mais sobre esse tema espiritual, aquilo, essa novidade, né? Que surge na vida deles. E acabam meio que absorvendo não só os ensinamentos, né? O estudo que é passado, mas também certas formas de se comportar desses líderes espirituais, que são ego-negativos. Formas assim sutis, comportamentos sutis, que para uma pessoa leiga nesse assunto não percebe, porque não teve nunca conhecimento, não teve instrução sobre qual que é a diferença de um comportamento do ego negativo e o comportamento da consciência crítica, simplesmente por falta de educação nessa área, nesse tema. Então, quando você começa a se despertar, você precisa ter orientação de pessoas mais evoluídas, que já estão há um bom tempo nessa área, para te recomendar profissionais, professores, terapeutas, que sabe que está agindo assim, não muito com a sua consciência do ego negativa, para você não passar a imitar o comportamento dessas pessoas, entendeu? Para você começar a atuar mais com a sua consciência crítica. E principalmente, eu acho que uma das principais coisas ou fontes, ensinamentos que você deve aprender assim que você se desperta, é você saber distinguir as atitudes que vêm do seu ego negativo e as atitudes que vêm do seu eu superior, né? Desejos, pensamentos, vontades. Primeiramente em você, porque se você não consegue distinguir em você essa diferença, você não vai conseguir distinguir nos outros. Ou seja, para qualquer coisa, né? Tudo aquilo que você consegue enxergar nos outros é aquilo que você consegue enxergar em você. Então, se você não se autodesenvolveu, se você não procurou se autoconhecer, você não vai conseguir enxergar essas particularidades nos outros, essas sutilezas, né? Esses traços de comportamento desviado nos outros. E por isso que é muito importante você se conhecer primeiro, identificar a sua personalidade, o seu jeito, conhecer as suas potencialidades, as suas fraquezas, né? Os seus erros, as coisas que você precisa melhorar. E dar muita atenção também para os seus talentos, seus dons natos, para você conseguir se desenvolver. Busque o mais alto nível de maestria espiritual integrada e de pureza divina. Essa é uma qualidade muito rara neste mundo. Este capítulo tem o propósito de lhe dar a cópia divina e o mapa dos testes espirituais que você precisa para se tornar um ser integrado, realizado em Deus. Saiba que o sistema de pensamento do ego negativo é incrivelmente traiçoeiro e sedutor. E muitas pessoas não percebem isso e às vezes nem têm um pingo de noção sobre isso. É uma pena. Você vai ter que fazer 100% de esforço e cultivar muita vigilância alegre e pureza divina para passar em todos os testes espirituais. Metade da batalha é ter a cópia e saber que testes são esses. O resto é com você. Não se contente com falsos deuses e dádivas insignificantes, como poder, fama, dinheiro e sexo. Se certas coisas vierem a você, que assim seja. Agradeça a Deus por elas, mas não as transforme em falsos deuses. Deus lhe deu compreensão e capacidade para aprender essas lições. Basta que você tenha dedicação e foco espiritual. Este capítulo foi escrito para que você tome consciência dos testes espirituais presentes agora em sua vida e dos que virão depois. Este capítulo foi escrito para desafiá-lo espiritualmente, a dedicar a vida e cada grama de sua energia em todos os níveis do seu ser, a se tornar o ser realizado em Deus
mais puro e integrado que puder, a serviço de Deus em todos os níveis e a cada momento da sua vida. Foi para cumprir essa nobre vocação e essa nobre missão que todos nós encarnamos. Então, o que a gente pode refletir sobre isso aqui? A gente foi, digamos assim, selecionado ou convocado para reencarnar aqui nesse planeta. E não é só porque a gente queria nos curar, entendeu? Que a gente tem esse propósito aqui da gente fazer a nossa reforma íntima. Como eu falei, lá no plano espiritual, a gente não tem essa possibilidade, essa chance, né, das coisas negativas virem à tona para a gente poder se curar. Somente aqui no planeta denso, essas coisas são afloradas. Mas o verdadeiro propósito mesmo da hierarquia superior, né, das pessoas que nos convocaram, que nos chamaram, que aceitaram que a gente reencarnasse aqui nessa vida, na verdade, a vontade deles é que a gente se torne um ser, um mestre ascensionado, pleno, integrado, e eles dão essa chance para nós, aqui nessa escola, para a gente nos curar, que a gente precisa, para quê? Para um dia, lá no futuro, ou quando a gente se formar, se graduar aqui dessa escola, que é uma escola muito, mas muito difícil, ou seja, com testes e lições muito duras e difíceis, para que a gente se torne um ser igual a eles. E a gente passe a trabalhar junto com eles ou para eles. E enquanto a gente está aqui nessa escola, é como se... É que nem essas empresas, né, que tem por aí, assim, que contrata estagiários. Mas também depois, se você trabalhar bem, aprender bem ali, trabalhando assim praticamente de graça, você recebe, né, o ensinamento, como que você deve agir naquela empresa. E se você fizer bem a sua parte, o que acontece? Eles vão te contratar para você trabalhar efetivamente ali e receber o seu salário, que é a sua recompensa, né? Da mesma forma, a gente foi selecionado para reencarnar aqui nesse planeta, porque na verdade é uma seleção assim muito difícil, né, pra gente ser convocado. Tem milhares e milhares de almas aí no universo querendo ingressar aqui nesse planeta Terra e não consegue, né? Assim, tipo, eles enviam o seu currículo, né, entre aspas, para serem convocados, para serem chamados aqui, e que na verdade é como se fossem chamados para serem estagiários no começo, né? Onde essa escola aqui nos ensina, através das lições, dos desafios, dos problemas aqui, nos ensina a se tornar um mestre ascensionado, integrado e pleno. Por isso que a gente tem muitas coisas negativas, adversidades, problemas, né, que acontecem aqui, mas é para a gente treinar isso, para a gente se tornar uma pessoa melhor, né, e agir somente com a consciência crística e curar o nosso ego negativo. E aí, se a gente passar, né, todos esses testes, né, que fala aqui nesse capítulo, e a gente conseguir agir 100% do nosso tempo com essa consciência crística ou búdica, a gente é chamado ou contratado, né, pela hierarquia superior para trabalhar para eles, né? E aí você passa a atuar junto com eles, praticamente, geralmente fora aqui desse planeta Terra, em mundos mais evoluídos, ou então, de repente, você é contratado para reencarnar novamente aqui na Terra como um mestre ascensionado e ajudar a humanidade, né? A gente vê assim alguns mestres ascensionados que reencarnaram aqui na Terra para ajudar a humanidade a evoluir, para passar os seus conhecimentos aqui na Terra. A gente vê isso muito no passado, né? Atualmente não tem muito assim, mas muito no passado, eu acredito que acontecia só no passado. Por quê? Porque naquela época as pessoas não estavam com a sua espiritualidade desenvolvida como está hoje. Então as pessoas não conseguiam ter essa comunicação com o plano espiritual, né? Até era um tabu, né, falar sobre essas questões espirituais no passado, né, no século passado. E então
o que acontecia? Esses mestres, eles tinham que reencarnar fisicamente aqui na Terra para se tornarem visíveis para nós e a gente estabelecer essa comunicação, ou seja, eles ensinando, pregando os seus valores elevados, essas coisas positivas, né, para a gente absorver esses conhecimentos, porque a gente não tinha essa abertura, esse canal espiritual aberto. Agora, nesse século para cá, a espiritualidade começou a entrar mais em foco, a gente começou a entender mais esse plano espiritual e a gente conseguiu abrir e desenvolver mais os nossos canais espirituais e por isso a gente consegue, muitas pessoas, né, mais sensíveis assim, conseguem ter contato com a hierarquia superior, né, se comunicar, assim, receber mensagens, intuições. Então, por isso que eu acredito que hoje, atualmente, esses mestres, eles não estão vendo essa necessidade de reencarnarem fisicamente aqui na Terra, até porque muitos deles foram rechaçados no passado, porque as pessoas não aceitavam o que eles diziam, que eram coisas muito importantes e valiosas, mas as pessoas estavam muito, assim, tapadas, né, para esses conceitos. Então, provocava muita revolta, muita briga, muito desentendimento e eles não conseguiam passar os seus conhecimentos aqui para a humanidade. E eu acredito também que conforme a humanidade ela for evoluindo, for desenvolvendo mais, se abrindo mais ainda o seu canal espiritual, mais as pessoas vão tomando consciência desse mundo espiritual, perdendo medo, né, de se contactar com esse mundo espiritual, com seus anjos, mestres, os seres de alta hierarquia, comecem a vibrar mais alto, aumentar a sua frequência, praticando valores mais altruístas, mais elevados. E dessa forma o mundo acaba se tornando, né, melhor, cultivando energias mais positivas, elevadas. E aí esses grandes seres da humanidade, eles percebem essa evolução do ser humano e percebem que vão conseguir reencarnar fisicamente aqui na Terra. Mas lá no futuro, né, quando a humanidade estiver mais desenvolvida espiritualmente, possivelmente eles vão reencarnar para se tornarem visíveis aqui para nós. E aí a gente vai conseguir conversar com eles e receber abertamente os seus ensinamentos para a gente conseguir atuar aqui na Terra e fazer o nosso trabalho, cumprir o propósito que cada um veio realizar nessa vida. Então, esse foi o capítulo 48. Eu espero que essas informações tenham trazido esclarecimento, expandido a sua consciência em relação a esse tema. Agradeço por você ter ouvido esse áudio ou esse vídeo até agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Abraços e até a próxima.